Olá, bom dia a todos, chegando, estamos aqui em mais uma DR. Gente, a gente está na DR número 16, sejam bem-vindos a mais um encontro para discutir as vicissitudes do romance. Esse é o Diário do Romance, é um encontro ao vivo todos os dias da semana, das 11h30 ao meio-dia, de segundas a sextas. A gente começa no dia 20 de julho, olha só. Já estamos aí no dia 10 de agosto, ou seja, já faz 20 dias esse Diário do Romance. E ele vai terminar lá para setembro, quando eu for levar vocês para Berlim, onde eu vou mergulhar na pesquisa peripatética literária de Berlim para o romance diário, para o romance Dionísio em Berlim, que é o nome provisório desse livro que recebeu a Bolsa PROAC de escrita de composição literária. Eu tenho até outubro para entregar, então vocês estão me acompanhando. Olá, oba, oba. Oi, Simone. Oi, Leonor. Márcia, Luciana, bom dia a todos, gente. Gente, a gente está num dia especial, eu estou assim naquele misto de empolgação e cansaço. Porque o que acontece, gente, a gente está no meio de um processo de inscrições para o meu curso. Vocês me permitam falar um pouco sobre esse curso, porque eu acho que é uma coisa muito bacana para aqueles que resolvem colocar os dois pés dentro do processo de composição literária. Está sendo super empolgante, a gente já está com uma turma se constituindo, essa turma só está esperando o pessoal entrar para valer, para poder começar as aulas, para poder começar a turma. E eu gosto muito, essa é a última turma do ano, de 2016. Oi, Rafael, bom dia. Oi, Glau, oi, Graciana. Temos alguns dos alunos das turmas anteriores aí, e a gente está começando a última turma do ano. Essa é a última turma de 2016. E por que eu estou tão empolgado? Porque a gente elaborou umas coisas que de alguma forma complementam de maneira perfeita, ao meu ver, modéstia à parte, o projeto literário. Algumas coisas que, de alguma maneira, as pessoas colocam, pô, mas isso é um curso, bom dia, Nilceia, bom dia, Cadu. Cadu é aluno também. Bom dia, Tina. Tina está na turma nova. Bom dia, Vinícius. Como vão todos, gente? A gente vai falar hoje sobre duas dinâmicas possíveis de abordagem literária, que são a dinâmica do turista e a dinâmica do viajante. Oi, Carla, tudo bom? Mas antes eu vou terminar de falar isso, que são esses bônus que eu preparei para o nosso curso novo, que está começando agora. Vão ser, na verdade, 4 módulos, onde eu vou contemplar as principais instâncias da criação literária, da composição, cenário, personagem, a cidade como personagem, técnicas narrativas, escrita automática, né? A questão do diálogo, a questão do monólogo, a relação entre literatura e fotografia, a crise do romance, exercícios de desbloqueio, a relação da literatura com o jogo, não é? E a composição de exercícios. A gente tem isso no curso e hoje é o último dia para se inscrever. Por isso que eu estou falando isso, gente. Hoje é o último dia para se inscrever com um desconto de R$200, ou seja, hoje acaba o tal do desconto. Oi, Micheline, bom dia, que alegria, Eva. Simone, a informação completa do curso você vai encontrar ou no webinário de hoje à noite, que eu vou dar um webinário hoje à noite às 21 horas. Então você, se quiser, se inscreva ali, tá lá na minha página, na página do Escrita Criativa. Ou você pode entrar no escritacriativa.net.br/curso, que é o link para inscrição aberta. Preciso desse curso, pena, Thiago, para o ano que vem. Tudo bom, Tayane? A gente vai continuar oferecendo coisas gratuitas, entrevistas, DRs, isso não é um problema. Agora, muitas vezes é isso, a gente quer realmente se comprometer, quer uma comunidade, quer uma formação de comunidade para discutir exercícios de uma forma mais vertical, não é? E é isso que esse curso oferece. E o bônus número 1 que eu estou oferecendo, além daquela publicação da antologia dos participantes, não sabe o que é isso? Pois é, se inscrevam no escritacriativa.net.br, eu vou falar sobre isso. Tem um outro bônus que é os ciclos de publicação. O que é os ciclos de publicação? Vão ser 4 webinários, onde a gente vai discorrer sobre como ingressar no meio literário, assim, as formas de ingresso no meio literário. Então a gente vai falar
sobre envio de original, a gente vai falar sobre questão de direitos autorais, a gente vai falar sobre contrato, a gente vai falar sobre publicação tradicional, publicação digital, publicação independente, que são 3 vias aí, a gente vai falar sobre como constituir um corpo de leitores, a gente vai falar sobre definição de metas de criação, não é? E o outro, esse é um dos bônus que eu acho muito bacanas. Outro bônus é realmente a publicação dos melhores textos numa antologia dos alunos, com noite de autógrafos, com exemplares gratuitos para os autores, enfim, uma mega festa. Outro bônus é um encontro no dia 3 de setembro, aqui em São Paulo, no bairro da Vila Madalena, numa casa incrível, numa vila. A gente vai ter um encontro presencial de escrita criativa, com participação de palestrantes, convidados, discussão de vários temas muito pertinentes. E além disso, gente, olha só que coisa maluca, a gente está organizando o primeiro seminário nacional online de escrita criativa com 15 palestrantes, vão ser 15 palestras. E para aqueles que participarem, para aqueles que se inscreverem, vão receber essas palestras como bônus, não é? Ou seja, além do curso original, que são 20 aulas longas e tal, com descrições e tal, além dos bônus dessas 20 aulas, porque também tem bônus ali dentro, vocês vão receber acesso gratuito e vitalício, enquanto a minha loja estiver aberta, vocês vão poder aceder a ele, com possibilidade de baixar MP3, de palestrantes como Márcia Tiburi, de palestrantes como Tarso de Mello, Bruno Zene, são escritores, editores, Reinaldo Damasio, que cuida do clipe na Casa das Rosas, vai falar sobre a relação de crítica e literatura, a Márcia Tiburi vai falar sobre a composição do romance, o Bruno Zene, que também é editor e é contista, ele vai falar sobre o personagem no conto, ou seja, vão ser dimensões, a Solange também faz parte do curso, a Micheline também. Gente, então assim, vou terminar já agora essa parte de propaganda aqui, porque eu acho que realmente... Legal, Ariane. Oi, Ariana, tudo bom? Prazer, conseguimos ter acesso às aulas a partir de que dá? A partir da segunda-feira, ou seja, as inscrições vão até domingo, funciona como um curso regular. As inscrições vão até o domingo, fecho as inscrições, gente, não abro exceções, tá? Acabou mesmo. A gente constitui uma turma, tô gostando muito da carinha da turma, das mensagens que eu recebi até agora, tô achando muito legal. E aí a gente começa segunda-feira já. O pessoal sempre fica muito empolgado, durante essa semana eu também. Mas ao mesmo tempo é aquela correria, muita gente escrevendo, muita gente perguntando coisas e tal. Então é isso, gente. Estão todos convidados a participar, a saber mais. É só escreverem é só acessarem o link escritacreativa.net.br/curso, tá? Vocês vão ver um vídeo lá com depoimentos dos alunos, vocês vão ver a lista de todas as coisas que o curso implica, vai ter perguntas e respostas ali. Eu sou retardada porque entro e não acho o curso. Alguma alma bondosa poderia me mandar o link? Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui, ó. Vou ver se eu consigo abrir aqui a página do Face e aí eu coloco, deixa eu ver aqui, escrita criativa, deixa eu ver. Gente, um segundo, a gente já está começando a conversar, deixa eu ver, aqui, ó. Então, escrita, calma aí, que quando se abre 2 janelas, cria uma disrupção espaço-temporal no meu laptop. Lá, escritacriativa.net.br/curso, tá? É isso. Escrita criativa, apareceu aí, escrita criativa. Tá, Simone? Dá uma olhada lá. Gente, indica, compartilha, pergunta para quem... Gente, a gente já tem uma turma, tem até aluna da Austrália, ou seja, a gente já tem o Brasil inteiro representado e pessoas, inclusive, que estão morando fora. Na verdade, não é a primeira vez. Eu tenho um aluno português numa outra turma, tem uma curadora de um museu da Alemanha que está numa outra turma. Enfim, então entrou já, Thiago. Boa, legal. Valeu, Simone. Gente, hoje a gente vai conversar, fechando aqui o parênteses, hoje a gente vai conversar sobre um tema que eu acho mega fascinante. Eu acho que ele tem muito a ver com a nossa abordagem aqui literária, ele tem muito a ver tanto do ponto de vista formal quanto do ponto de vista de conteúdo com o romance de Dionísio em Berlim.
que é o tema das relações entre viagem e turismo na literatura. Na verdade, a viagem, o viajante e o turista são duas metáforas, eu acho que a gente já pode começar a conversar sobre isso. São duas metáforas possíveis de abordagem para o mundo, não é? Ou seja, são dois modos de olhar, são dois modos de conceber a nossa aproximação em relação aos outros, em relação aos lugares novos, em relação às novidades, não é? E que são a do viajante e a do turista. Por que eu faço essa distinção? Primeiro, eu gostaria de dizer que a viagem, o tema da viagem, impregna a literatura desde a sua gênese, desde a sua formação, desde as suas origens. Ou seja, a epopeia grega Odisseia narra a jornada de 20 anos do seu protagonista, que é um sujeito que também representa toda uma sociedade, que é o Odisseu, que é Ulisses, de volta a Ítaca, que é a sua terra natal, depois da Guerra de Troia. Ou seja, essa epopeia grega também que de alguma forma funda literatura, vamos dizer que funda a literatura de um modo geral, né? É claro que não existe nenhuma fundação oficial das coisas, né? A gente, de alguma maneira, estipula, a gente estabelece fundações, mas a gente pode considerar a Odisseia como uma fundação da literatura de um modo geral. Na verdade, é uma epopeia, né? Então é uma literatura que a gente não faz mais, mas tá lá Ulisses viajando de ilha em ilha, e de alguma forma se aproximando do lugar onde ele quer chegar e se afastando também, porque ele leva muito tempo, ele é seduzido por bruxas, ele é capturado por ninfas, tem toda uma saga, né, que leva ele a de alguma forma protelar esse retorno à terra natal. É uma viagem de retorno à viagem de Odisseia, né? O mito cristão de Adão e Eva também fala de uma expulsão, fala da viagem como condição humana, ou seja, nós todos somos filhos de Adão e de Eva, então somos todos condenados a errar pelo mundo, a viajar pelo mundo, somos todos estrangeiros nessa terra. O único sujeito que não é estrangeiro, que é um autóctone mesmo, é Deus, no mito cristão, né? Ou seja, ele já está lá desde sempre, está lá no paraíso esperando a gente se redimir pelos pecados dos nossos ascendentes, né? Pelos pecados dos nossos antepassados, não é? Você vê que é uma imagem muito forte e é uma imagem de viagem também. E essa viagem percorre toda a literatura, desde Divina Comédia, desde da saga de Dom Quixote, não é? Que viaja por um mundo ao mesmo tempo fantasioso e ao mesmo tempo realista, e o humor surge a partir desse contraste. Você tem, por exemplo, na Idade Média, os goliardos, que eram padres beberrões, não é? Que é uma imagem muito interessante, gente. Quem não conhece, eu sugiro que vá atrás dessas figuras, né? Dos goliardos e tal, que são figuras muito bacanas, né? Até chegar, por exemplo, à fundação do romance, né? Em Defoe, que é o Robinson Crusoe, que é um sujeito que viaja, que é uma espécie de self-made man, né? Porque ele de alguma maneira recria a sua sociedade, a sua sociedade de um homem só, em uma ilha, ou seja, ele é o MacGyver da literatura do século XVIII, né? E daí por diante, gente, a gente tem na contemporaneidade, a gente tem o próprio Bolanho, a gente tem o Henri Kertész, a gente tem também o Conrad, né, no Coração das Trevas, numa viagem na verdade, pelo coração da civilização e da barbárie, não é? Pelas condições de exploração da África, pelos ingleses, ou seja, é uma metáfora, é uma imagem brutal e muito realista de uma sociedade, e que na verdade é bem atual ainda, de alguma forma, não é? E a ideia da viagem, ela surge também como metáfora da modernidade, não é? Ou seja, a gente começa lá pelas tantas a não se identificar mais com... Na verdade, a gente incorpora a alteridade em si. Por exemplo, o Rimbaud, ele tem aquela frase do eu é um outro, não é? Je é un autre, não é?
Ou seja, e o próprio Rimbaud é um sujeito que para de escrever e começa a viajar. Né? Não sei quem leu um livro do Ricardo Piglia, ele fala do Último Leitor, onde ele vai falar também dessa figura do escritor Che Guevara, que é um sujeito que, ao mesmo tempo que estava na guerrilha, estava escrevendo. Ou seja, ele tinha dois diários, um diário do imediato, não elaborado, e um diário da elaboração, um diário mais literário, um diário mais criativo, um diário mais de procedimento, de processo, né? Essa é outra figura. Mas então a gente tem vários, a gente tem Hemingway, a gente tem o Cortázar, outro exilado, a gente tem o Kerouac, a gente tem todos os Beats, né, de um modo geral, a gente tem o Conrad, a gente tem o Paul Theroux, a gente tem o Malcolm Lowry, a gente tem o Bruce Chatwin, ou seja, de alguma forma, a história da literatura é um pouco a história dos homens fora de lugar, não é? E a história da modernidade é também a história desses homens fragmentados, desses homens e mulheres, gente, dessas mulheres de alguma forma traumatizadas pela ruptura. É uma história também de um desenraizamento radical. Né? E qual que é a questão? A viagem ela surge como uma metáfora nessa história da literatura. Ou seja, ela é também uma metáfora da morte, ela é uma metáfora da vida, ela é uma metáfora do desejo. Por que ela é uma metáfora da morte? Porque quem parte nunca vai voltar igual, não é? Nesse sentido, a gente está falando aqui também de... Eu não sei como que foi, como tem sido, gente, a experiência de vocês de viagem, não é? Eu sei que eu tenho algumas alunas que são super viajantes e tal. Inclusive é isso, tenho alguns inscritos aí que estão fora do país e que são brasileiros também. E o que na verdade acontece? A ideia da viagem ela surge por um lado como uma danação, né? O sujeito que para os gregos o exílio era uma punição, era talvez uma das maiores punições do homem, ou seja, fora da sua terra natal, o sujeito já não tinha uma língua, o sujeito já não tinha uma função social, o sujeito já não tinha um lugar, não é? Então o sujeito que era expulso era de alguma maneira um expurgado, né? Era um bandido. A ideia de bandido tem a ver com, etimologicamente, com esses sujeitos que já estão fora, eles não estão numa sociedade, eles estão fora da sociedade. Né? E por outro lado, para muitos escritores, por exemplo, como James Joyce, né? A viagem é uma condição, a viagem se identifica com a própria condição. Os diários de bordo, poucas viagens, muitas mudanças. De fato, Ariana, olha só. Legal. Olá, Tânia, bom dia. Oi, Vólia. E para muitos a viagem é um estado de consciência que se identifica com a literatura. Né? Por que um estado de consciência? Eu não sei quem já viajou para valer, quem foi para longe, quem teve essa experiência de anonimato e de ser ninguém. Né? Porque é engraçado, porque Ulisses, Odisseu, quer dizer ninguém, né? E quando a gente viaja, de alguma maneira a gente se identifica com esse anonimato. A gente não tem nenhuma função. 6 anos em Madrid, olha lá, Cintia. Mas muitas vezes é isso. Às vezes a gente muda de bairro e viaja. Né? Cada bairro da cidade, por exemplo, de São Paulo, que é uma cidade enorme, vai instaurando uma nova relação nossa com a cidade. Ou seja, a gente, de alguma maneira, eu tenho experiências muito distintas na cidade de São Paulo. Já morei na Vila Mariana, já morei por um breve período em Perdizes, já morei aqui e ali, já morei no Copan, no centro da cidade, e cada uma dessas experiências foi uma experiência de viagem mesmo. Né? Mas existe realmente a viagem radical. Né? Eu passei 6 meses na Tailândia, e para mim era muito radical isso, porque você não pode, você na cara é um estrangeiro, você não pode ser confundido com um tailandês. Eu não sou em nenhum sentido parecido com um tailandês. Então o Oriente é sim uma alteridade radical, né? Mas para muitos essa alteridade é um ponto, é uma espécie de Aleph para o Borges, né? A Aleph é aquele lugar que concentra todos os outros pontos da história. É quase um vértigo, né? É quase um vórtice espaço-temporal que concentra o passado, o presente e o futuro, que concentra todos os lugares num lugar só, a partir do qual você pode ver tudo que vai acontecer e como era a vida antes de você nascer. E o que acontece é que quando a gente viaja, algo se abre, né? A gente tem mais tempo, ou seja, a relação com o tempo se dá de uma outra forma quando a gente viaja. Às vezes o dia dura muito mais, a gente tem menos responsabilidades, porque a gente
a gente tem menos agenda, a gente é convidado menos para as coisas, tem menos coisa para fazer. Isso faz com que a gente perambule. Por isso que essa aula, de alguma maneira, ela é sucedânea daquela anterior sobre as potências peripatéticas de ontem. Porque o viajante, ele perambula, o viajante é um errante por natureza, né? Peregrinações como o Caminho de Santiago, deve ser bom demais. Eu já fiz o Caminho de Santiago, 32 dias, mas é fato que viagens aumentam o nosso repertório, de fato, aumentam muito o nosso repertório. E aumentam muito a nossa relação com o desamparo originário. Porque o que acontece? A gente, todos nós somos um pouco jogados nesse mundo, né? Todos nós somos de alguma maneira atirados nesse planeta, né? Somos nomeados, a gente se constitui, a gente na verdade constrói o nosso nome ao longo do tempo, né? A gente vai construindo um sentido para esse destino que é o nosso, para os limites que são os nossos, para as falhas que são as nossas, e a gente vai construindo uma voz que de alguma maneira se afina com esse destino, né? Passei uns meses na África do Sul e passando um dia em Soweto, a sensação de ser a única branca, a única inescapavelmente diferente, foi muito forte. Nossa, Micheline, olha, e viajar sozinho potencializa a experiência, é verdade? É verdade, Ariana? Mas é isso, Micheline, a gente tem um pouco essa noção radical de alteridade durante a viagem, né? E isso está muito presente no livro do Dionísio em Berlim, porque, primeiro, o Dionísio é um deus viajante, né? O Dionísio, originalmente, ele é enlouquecido por Hera e ele passa anos e anos vagando pela Ásia, né? De alguma forma, eu coloquei isso no meu próprio romance, né? Isso é totalmente reeditado no romance Dionísio em Berlim. E de fato, esse personagem na cidade também perambula. E eu já comecei a fazer o meu personagem perambular, e eu pensei na ideia desse capítulo 3 da Silena, que aliás, por sinal, gente, eu comprei o livro da Mara Moira, que é a minha aluna, é minha aluna travesti, ela apareceu no Estadão ontem, uma matéria de página inteira, e olha só que forte, cara, que forte. A editora quis mudar. Na verdade, uma outra editora, essa editora é legal, quis mudar essa capa, quis mudar o título, é fortíssimo, né? A coisa é totalmente discrepante. Por que os caras fizeram 50 tons de cinza como um romance erótico sem capa erótica? Porque vivemos numa sociedade politicamente correta, correto? Ou seja, as pessoas não andam por aí com um livro como esse nas mãos, né? E é uma pena, porque na verdade isso aqui eu acho que deveria ser, né? Então, na verdade, isso aqui é um pouco parte da minha pesquisa, da construção da Silena. Meu pai era húngaro, visitei a Hungria 3 vezes, incrível. Nossa, Cintia, eu adoro Budapeste. Eu passei umas semanas lá e sou apaixonado pela cidade. E, gente, bom, na verdade, existe um texto que eu vou ler aqui para vocês, que é de um filósofo chamado Bertrand Russell. Esse cara, ele tem um texto sobre a conquista da felicidade. Ele dá dicas, conselhos. Eu gosto dessa coisa do conselho, porque a coisa do conselho é uma coisa muito, muito direta, gente. E a gente, o conselho, ele arrisca o erro, não é? O conselho, ele pode estar errado. Isso que é bom do conselho. É diferente de fazer um comentário breve e abstrato sobre qualquer coisa, né? Que a gente não tem medo de errar, né? A gente não incorre no erro, mas o conselho sim. E o conselho do Bertrand Russell para todos os jovens talentosos que perambulam por aí sentindo que não há nada no mundo para se fazer, eu devo dizer, desista de escrever. E ao invés disso, tente não escrever. Caia no mundo, torne-se um pirata, um rei em Bornéu, um operário na Rússia soviética. Conceda-se uma existência na qual a satisfação de necessidades físicas elementares ocuparão todas as suas energias. Acredito que, após alguns anos desse tipo de vida, o ex-intelectual irá descobrir que, apesar de seus esforços, não consegue mais abdicar da escrita. E quando este momento chegar, sua escrita não lhe parecerá fútil. Não é? É uma frase muito forte, é uma frase muito interessante, e que fala um pouco da nossa disposição. A gente tem 5 minutos de encontro, e uma reflexão que eu queria lançar nesses nossos últimos 5 minutos é a seguinte. A gente pode encarar nossa relação com tudo, mas aqui a gente está falando da literatura, né? A relação com a escrita, basicamente como um turista, né? O turista é aquele que
de alguma maneira, viaja sem viajar. É aquele que viaja com um ambiente climatizado. É aquele que viaja para ter atendidas todas as suas expectativas de viagem, ou seja, tudo aquilo que ele esperava, ele quer que seja atendido, não é? O turista é aquele sujeito que está cercado da linguagem, da sua própria linguagem. De alguma maneira, essa sua própria linguagem, aquele grupo de pessoas que falam a mesma língua que ele, funcionam como um anteparo para o abismal do estrangeiro, não é? Isso se contrapõe radicalmente ao viajante. O viajante, gente, a metáfora é a seguinte: o viajante é aquele que se perde. O viajante é aquele que não tem medo de se perder. O turista é o GPS. O viajante é o analógico, é a bússola. Né? A bússola só aponta um norte magnético. A bússola não orienta nada. Né? A bússola talvez seja o ponto originário, que talvez seja a única referência necessária, que é um norte. Tudo que a gente precisa de um norte. A gente precisa de norte para tudo. A gente precisa saber para onde a gente vai em todas as circunstâncias. Né? Então, na verdade, a relação do viajante, né? A relação do escritor viajante com a literatura é uma relação de entrega. Né? Quando a gente se está disposto a se perder, né? E tem uma frase muito bonita que fala assim: a gente tem que partir para o menor dos passeios, para o mais frívolo dos passeios, como quem está disposto a seguir passeando, né? A seguir perambulando. Não é? E o viajante é aquele que põe as duas pernas na viagem, né? Aquele que vai por inteiro, na verdade é aquele que viaja com o corpo, é o que viaja sem celular, porque muitas vezes, né, eu acho que tem uma forma de viajar que é aquele, não, eu preciso de referência para tudo, eu preciso de ponte para tudo. Né? O viajante é aquele que não entende a língua e que na verdade vai de alguma maneira refundando a sua língua a partir dessa escuta musical da linguagem estrangeira. Né? O viajante é um subversivo por natureza, porque ele de alguma maneira banaliza lugares sacros e sacraliza lugares que o cotidiano tornou banal. Né? Muitas vezes a gente se encanta por coisas que a pessoa que mora lá fala, baixa, isso aqui já está há muito tempo aí, mas a gente olha com aquele encanto novidoso. Né? Ao mesmo tempo a gente banaliza coisas que os autóctones, né, os cidadãos acham que é a coisa mais milagrosa do mundo. E a gente às vezes olha e fala, pô, mas o que tem isso aqui? Né? Isso é subversivo. Né? Essa refundação do olhar é muito subversiva. Né? Rafael, dessa condição de turista, achei bem interessante esse artigo sobre como algumas redes sociais, aplicativos, etc., estão ampliando a sensação de viajar para a sua própria casa. Olha, legal. Fica a referência do Rafael. Legal, obrigado, Rafael, muito bom. Gente, a gente está encerrando mais um DR, esse DR foi rapidíssimo. Só para lembrar, então, gente, escritacriativa.net.br/curso, para vocês saberem mais sobre o curso de escrita criativa, que está começando agora e vai ser muito legal, tá? Para todos os outros, gente, a gente segue por aqui, claro, todos os dias eu estou aqui para vocês e eu gostaria de agradecer a atenção de vocês. Eu sei que o tempo de todos nós é muito valioso, eu espero valer cada minuto desse nosso encontro. Muitíssimo obrigado, gente. Se vocês curtiram esse encontro, por favor, curtam para que o vídeo circule mais, tá bom? Um grande abraço e a gente se vê amanhã, tá? Tchau!